a ficha aqui. Maravilha, maravilha. Então, vamos para o nosso segundo encontro já da metodologia Mindfulness IP, Identidade e Propósito. Quem tem isso vai mais longe. Identidade e propósito. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? O que é o Mindfulness IP? É o desenvolvimento de habilidades, tá? E também de mindfulness, de você estar mais presente, né, no momento presente, de uma forma muito simples, acessível e com uma atenção personalizada no desenvolvimento aqui da identidade e também do propósito, tá? Numa pegada da cultura judaico-cristã, tá? Um treinamento de desenvolvimento pessoal, de realização pessoal. E aí nós vamos ver alguns elementos hoje aqui com vocês. Quais são os elementos que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a instalação de novos drives mentais e também as 7 camadas da identidade. Então, vamos ver tudo isso aí hoje. Então, nós vamos começar com a instalação de drives mentais, né? Então, como, Freta, que eu instalo drives novos, mais poderosos, potentes, de realização, de produtividade, de bons relacionamentos, de saúde na minha mente? Bem, na última aula, e até vi hoje contigo, né, Juninha, a questão de você fazer... Não, foi na última aula mesmo. Como você fazer perguntas, tá? E hoje nós vamos iniciar essa construção, vamos desenvolver essa construção de uma forma melhor, também relacionada aos drives. Por quê? Os drives mentais, eles são uma espécie de mindset, de uma mentalidade, de uma psicologia. Então, a gente precisa pegar bem a aula anterior, que é como eu faço perguntas, tá? Para saber construir essa ambiência e conseguir canalizar a energia. Então, esses 3 pilares que nós vamos trabalhar agora para desenvolver a instalação dos drives mentais, ao longo de a gente vem ao longo de uma padronização, né, de pensamento, de emoções, de comportamento. É como se nós fôssemos robôs, né, que a gente vive muito no automático. E esse automatismo, ele nos prende, né, num condicionamento, é como se nós fôssemos escravos de tudo isso. E para a gente conseguir um resultado, a gente tem que quebrar isso, tem que sair da zona de conforto e tem que substituir os drives que não são tão potentes por drives mais potentes, que façam a gente chegar onde a gente quer chegar. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, a gente já viu esse slide, né, do cérebro, e a gente sabe, né, que a gente é muito automático, né? E como que nós vamos construir essas frases, né, poderosas, né, para que a gente consiga desenvolver um resultado melhor? Então, por exemplo, a frase erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Deixa eu abrir aqui. Então, essa frase, isso é um drive, né? Erre muito, mas erre muito mesmo. Mas não erre nas mesmas coisas. Cada erro, ele pode ser um aprendizado, ele pode ser um caminho a não ser perseguido. Aquilo pode gerar ali insights, pode gerar ali experiências, né? O problema é que muita gente trava quando erra. Então, a gente tem que ter esse mindset, tá? Então, através de uma frase, a gente consegue produzir uma mudança naquilo que a gente está condicionado, que a gente está muito condicionado a ficar paralisado no erro, de a gente ficar paralisado no erro. Mas como que isso acontece na prática? Tá? Como construir esta instalação de drives? E aí a gente vai ter que voltar na aula passada, entendendo como que a gente faz perguntas, né? E como que as perguntas elas vão interferir no nosso pensamento,
nas nossas emoções, né, nos nossos sentimentos, nos nossos valores, ativando eles ou não. E isso vai gerar uma ação, vai gerar um comportamento que vai produzir um resultado. Então, dentro de um padrão social, né? A gente tem ali as convenções e tudo mais. E isso é importante para que a gente saia da posição de manada. Sabe o gado que segue a manada, né? A gente tem um pouco desse condicionamento de se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, né? Então, a gente tem que quebrar muitos condicionamentos, muitos paradigmas, e isso é a nossa aula de hoje. Drives mentais, né? São coisas que são instaladas na nossa mente e a gente fica rodando com aquilo, e muitas vezes são coisas que não nos levam onde a gente quer chegar, tá? E não sei se você lembra, na aula anterior a gente viu as 3 perguntas, né, que produzem uma desenvoltura na nossa vida. O primeiro era o ensinar. Sempre quando eu vou me comunicar, eu devo estar ensinando algo. Prestar atenção se quando você está comunicando, você está transmitindo, quando você está proclamando, vem do grego querigma, pode até anotar aí, querigma, que é uma palavra muito usada no Novo Testamento, querigma, tá? Com o significado de mensagem, propagação, pregação, anúncio. Jesus usava muito o querigma, ele estava sempre ensinando. E essa é a comunicação de Jesus, tá? Ele tinha 3 aspectos na sua comunicação. A primeira delas é que ele transmitia, ele proclamava, ele ensinava. E se nós modelarmos isso de Jesus, nós conseguiremos ver que todas as vezes que Jesus está comunicando, ele também está ensinando algo para alguém. E esse ensinar, ele está exercendo a diaconia, que é de diácono, né? Que é prestar um serviço, ajudar. Então, nós temos ali comunicação, que é eu estar proclamando, ensinando, e aqui um serviço, eu estar ajudando alguém. E o terceiro, mais importante da comunicação de Jesus era a comunhão, tá? Então, sempre que Jesus ele desenvolvia essa comunicação, ele gerava também uma comunhão com a pessoa e, muito provavelmente, ele fazia isso através de perguntas para exercer esse terceiro aspecto de comunhão, para que ele também pudesse exercer os demais, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse ajudar e para que ele pudesse conhecer o próximo, para ser bem assertivo, ok? Então, quando a gente está querendo desenvolver uma instalação de um drive, né, ou de uma ambiência nova, dentro do processo nós temos que trabalhar as nossas emoções e temos que também saber trabalhar as construções mentais. E quando a gente erra, olha o que acontece. A maioria das pessoas, ela canaliza essa energia que é gerada do erro de uma forma negativa, não é verdade? Ela fala assim, puxa, errei aqui, não vou querer mais fazer isso, não vou mais querer desenvolver isso, porque eu errei e tal. Aquilo gera ali um trauma, né? Gera ali uma trava. E isso são drives errados. A maioria das pessoas elas fazem esses drives errados. Então, a gente precisa saber canalizar essa energia, que tudo é energia, para um processo de aprendizado. Outro drive que a gente pode colocar aqui é o seguinte. Só um pouquinho aqui. É o seguinte. Só um minuto, gente, espera aqui. Pronto. Maravilha, seja bem-vindo aí. Então, vamos falar de um outro drive agora. Eu nunca perco. Esse é um drive bem legal, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Você tem que anotar esses drives, tá? Eles são muito poderosos. Você precisa focar sempre no aprendizado, tá? Cada coisa na vida, ela tem que ter um aprendizado. Isso é muito poderoso, quando a gente começa a focar no nosso aprendizado. Ó, e aí a gente tem aqui um verso de Romanos 8.28 de Paulo,
que diz assim, isso também é um drive, né? Se você consegue pegar alguns versos bíblicos e usá-los como drives, eles são muito poderosos. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só um minutinho aqui, peraí. Só um minutinho que eu vou ter que abrir a porta aqui, gente. Dá uma seguradinha aí um minuto. Só um minuto, peraí. Tá, então olha só. Paulo, né, ele faz essa proclamação. Deixa eu ver se consigo aqui, ver quem está aqui com a gente. Maravilha. Então, a gente está falando de drives, tá? Drives mentais, para quem entrou. Vocês estão vendo a minha tela? Agora eu tirei aqui a tela compartilhada, tá? Aê, tudo bem. Então, aqui, ó. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo aqui ele proclama, principalmente como cristão, né, que conhecer o amor de Deus e estarmos conscientes de cada experiência humana faz parte do grande projeto divino de salvação. Então, isso é um drive muito poderoso. Olha só, tudo coopera. Tudo coopera. Você sabia que a tribulação ali na Bíblia, ela, lá em Apocalipse, ela é nos dada por Deus e não é pelo Satanás. Olha só que interessante isso. Para que serve a tribulação? A tribulação é para nos amadurecer, para que possamos ser colhidos na ceifa, tá? E ir de encontro ao Jesus nos céus. Nós temos ali vários arrebatamentos na Bíblia, né? Nós temos as primícias, o filho varão, nós temos os vencedores, tem aquelas duas testemunhas, a gente tem, nossa, a gente tem a colheita, tem o resquício, né? O finalzinho da colheita, a gente tem vários arrebatamentos ali, sabe? E tudo isso, sabe? A gente pode falar mais. Para quem estiver aqui participando dos nossos encontros, eu vou liberar o nosso último encontro do Apocalipse, que a gente está fazendo uma imersão, inclusive a Aline aqui está com a gente, tá? E vai ser o nosso último encontro. É muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, né, gente? Vai ser às 9 horas e vai até às 20 horas, no sábado, tá? Então, essa formação foi uma coisa, nossa, tá? Era para a gente ter 2 encontros, para você ter uma ideia, e a gente já está no 4º encontro. Quanto mais a gente espreme, sabe? Mais suco parece que sair nunca acaba. Tem como a gente passar de nível, ir para um outro nível, ir para um outro nível. Se o pessoal vai evoluindo, a gente vai dando mais conteúdo. Então, marca aí para sua agenda para sábado, tá? Nós não teremos gravação, para quem não faz parte, é só ao vivo, para você conhecer um pouquinho, para você entender um pouco desses treinamentos também, tá? Então, vamos voltar para cá. Você deve ter o mindset positivo, tá? E esse mindset positivo, tá? É o mindset de você conseguir associar tudo à vontade de Deus. E tudo faz parte do plano dele. Você é só primícia. Você é só o filho varão. Você é só a colheita. E obedecer à sua vontade. Tudo faz parte do plano dele, do propósito dele. É um mindset. Porque assim, ó, se você consegue sair do mindset fixo, aquele mindset de vítima, né, de não poder fazer nada, para um mindset de crescimento, mindset de aprendizado,
Quem é que já viu aquele livro da Carol Dweck, o Mindset, chama A Nova Psicologia do Sucesso? Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia esse livro, tá? Um livro muito forte, muito poderoso, que fala sobre mindset. Tem um pouco a ver aqui com a nossa aula aqui de drives também, tá? Bem, vamos entender então um pouco mais hoje sobre o Mindfulness IP. Deixa eu compartilhar aqui com você, minha tela. Gente, a qualquer momento, abre a sua telinha aí para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Fica muito mais profundo, tá? Quando a gente se expõe, a gente abre a câmera, fala, participa, do que apenas ficar ouvindo, tá? O nível de aprendizado é muito maior quando a gente participa também, dando opinião, a gente assimila. A questão da andragogia funciona muito assim também, tá? Então, vamos falar sobre as 5 esferas, né, que vão atuar mais dentro desse processo. O primeiro são os relacionamentos. Né? Relacionamento aqui não é só conjugal, não. Relacionamento familiar, relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, e todas as construções de relacionamento que você faz com o seu porteiro, com o caixa do supermercado, como que você se relaciona, sabe? E até mesmo como você se relaciona com você mesmo, com autocuidado, e também com Deus, nessa relação com Deus. Então, isso tudo é muito poderoso, porque isso faz, muitas vezes, essas relações, elas fazem nos construir pensamentos negativos, como, por exemplo, preocupações. Então, você precisa fazer perguntas. E a primeira área que nós vamos ver é essa, relacionamento. Depois a gente tem outras, né? Você precisa identificar, será que o que está me atucanando, será o que está me preocupando, o que está me incomodando, ele está na área de relacionamento, ela está na área de trabalho, ela está na área de finanças. Então, o primeiro aspecto é identificar a área do que está te incomodando, ok? Por quê? Porque isso pode estar trazendo ansiedade. E se você identifica essa área, né, a gente já começa a atuar sobre a solução disso, ok? Então, é preciso eu pensar ali como que eu vou resolver isso que está me incomodando tanto, tá? Então, a instalação de novos drives, elas vêm muito com a ambiência, aonde que você está. Isso é importante, você precisa muito trabalhar isso. Às vezes você está num ambiente e tem uma música legal, uma decoração legal, sabe? As pessoas são bacanas, mas muitas vezes a gente está instalando drives errados ali dentro daquela situação. Quando você está acompanhando, quando você está modelando alguém, tipo numa imersão, numa maratona, muitas vezes você está pegando drives errados. Uma pessoa que fala muito palavrão, uma pessoa que, por exemplo, está ultrapassada, tudo isso a gente vai absorvendo, né? Então, você tem que ter um certo filtro, às vezes, né, para não absorver coisas ruins, né? E, gente, muito cuidado com o aspecto de você desenvolver expectativas. Porque se você alimenta muitas expectativas, até estava falando isso hoje com o Juninho, que está aqui também, a gente, ao não atingir as expectativas, isso vai gerar uma frustração. E a frustração ela é muito negativa, porque aquilo me trava, né? Aquilo vai gerar ali um bloqueio que me impede de ser produtivo, ou de realizar, de fazer as coisas que eu preciso fazer, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você não consegue cumprir a sua agenda e você diz assim, poxa, eu não consigo fazer as coisas. Isso é o seu cérebro te sabotando através de um drive. Eu não consigo fazer as coisas, sabe? Então, isso faz com que você fique ansioso, faz com que você fique preocupado. Então, você precisa virar esse drive ao contrário. Porque você tem que focar naquilo que você consegue produzir, naquilo que você consegue desenvolver resultados e gerar um contentamento com aquilo, gerar uma gratidão, gerar uma satisfação, se recompensar, comemorar, por mais simples que seja,
o seu cérebro vai querer mais daquilo. E você começa a desenvolver aí um processo de produtividade. Então, nós estamos falando também de realização aqui, tá? De produtividade. Então, vamos anotar, anota aí as áreas em que nós mais nos preocupamos, tá? Então, a primeira seção ali é relacionamento. Depois a gente tem falta de confiança. Falta de confiança é algo muito, muito, muito... gera até uma frustração, gera um incômodo, tem relação com a autoimagem, com a autoestima. A terceira é a ausência de uma perspectiva futura. Você não ter uma perspectiva futura gera muita ansiedade, gera muita preocupação. E a quarta e a quinta, que mais incomodam as pessoas, tá? Que mais geram preocupações e ansiedade, é o trabalho, de não estar ali performando legal no trabalho, e nas finanças, né? Não dá conta de pagar alguma coisa, se apertar, tá? Então, essas são as 5 áreas que geram mais preocupações. Eu sempre gosto de indicar livros, né? Teve um livro que fez uma mudança bem intensa na minha vida, que é Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Tem audiobook no YouTube, você pode baixar. Ele é o mesmo autor de Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, o Carnegie. Muito poderoso esse livro, a gente está falando de preocupação, ele vai passar alguns drives mentais que você pode absorver e incorporar como sendo seus, né? Porque uma vez que você incorpora, eles passam a ser seus, você utiliza isso e produz resultado com isso. Então, vamos voltar para os drives. Outro aqui que a gente começou falando lá no começo, ri muito, mas nunca nas mesmas coisas. Não repita erros que você já cometeu. Você já aprendeu aquilo, então não faça mais aquilo, entendeu? Então, aqui o que acontece? Muitas pessoas, ao errarem, elas ficam paralisadas com o erro. É aqui que você deve se diferenciar da grande massa, né, que fica paralisada. Você tem que aprender a contornar, você tem que aprender a aprender. Aprender a aprender. Parece redundante, mas não. A gente precisa saber aprender com até coisas negativas, mesmo quando você bate o carro, mesmo quando você cai e se machuca. Então, esse é o processo de você extrair conhecimento e até mesmo sabedoria, de corrigir a rota. Às vezes as coisas saem da rota, você tem que ter essa sabedoria, né? Veja Davi. Se a gente for olhar Davi foi o cara que mais errou na Bíblia. Mas essa frase, inclusive, deveria ser de Davi, né? Porque ele errava muito, mas ele nunca errava nas mesmas coisas. Então, a gente precisa sair do condicionamento do erro. Sair do condicionamento do erro. Tem um filme, que é muito bom esse filme, chama-se Feitiço do Tempo. Ele mostra como o ser humano é condicionado ao erro. Ele fica preso numa cidade da Marmota, onde ele vai fazer uma cobertura para um jornal, e todos os dias, quando ele sai do hotel, ele pisa numa poça. No outro dia ele sai, ele pisa nessa poça. No outro dia ele sai, ele pisa nessa poça. E lá na quarta ou quinta vez que ele vai desviar da poça. E aí a sacada aqui é, meu Deus, como o ser humano demora para corrigir os seus erros, né? Às vezes tem que levar na cabeça 1, 2, 3, 4, 5 vezes para aprender. Então você tem que ter essa rapidez, né? Não precisa você perder energia, tempo, dinheiro, às vezes, com os mesmos erros. Você tem que ter rapidez, você tem que acelerar nisso e gerar um processo para ajustar a rota, né? Então, e principalmente no relacionamento, às vezes tem pessoas que erram conosco, né? Você tem que saber ajustar isso também, né? De não abandonar essas pessoas se elas estiverem dentro do seu propósito, ok? Então, a construção da sua identidade é como um caminhar focado no aprendizado. Você tem que estar muito focado em estar aprendendo o tempo todo, gerando a ambiência necessária e desenvolvendo ali uma mente não focada no negativo, como preocupações, ansiedades, tá? Então, esses pensamentos, geralmente, eles vão estar aqui nessas 5 áreas. Então, se você consegue identificar, e depois eu vou trazer alguns drives mentais que eles se encaixam nessas áreas que a maioria das pessoas desenvolve dentro desse treinamento, tá?
Vou passar agora. Aqui, ó. Esses são os drives mentais mais comuns. Anota aí, ó. Meu dinheiro vai acabar. Não consigo ser assertivo. Não consigo dar uma opinião. Não consigo ter uma opinião numa coisa. Minhas perspectivas de trabalho são ruins. Minha família vai me reprovar, eles não vão gostar de fazer isso, eles não vão aprovar. Né? Tem um pouco a ver com necessidade de aprovação. Não consigo realizar minhas ambições, nunca consigo concluir um projeto, não consigo manter o meu trabalho em dia, estou sempre atrasado, estou sempre com muita demanda. Problemas financeiros me limitam, eu não consigo viajar, eu não consigo comprar as coisas que eu quero. Me falta concentração, eu não tenho foco, eu sou muito dispersivo. Eu sou muito inseguro com as coisas, eu não confio em mim, eu não confio nas pessoas. Eu não consigo pagar as minhas contas. Eu estou sempre com contas atrasadas, eu me perco tudo, pago juros, tenho que fazer empréstimo, me perco no cartão de crédito. Minha condição de vida é ruim, eu não consigo ter uma vida boa. Minha vida não tem sentido, não tem um propósito, não sei por que eu estou aqui na Terra, na minha vida não tem sentido. Os outros não me aceitam, eu sou rejeitado, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho um problema de aprovação aqui, de aprovação. Deixo o meu trabalho inacabado, eu começo uma coisa e não termino, eu começo um livro e não termino, vou começando tudo, mas não termino nada. Não consigo ter um relacionamento estável, estou sempre brigando, discutindo, minha vida conjugal é muito instável, muitas brigas, não tenho confiança, parecido, né, com insegurança. Esses dois são muito semelhantes. Não sou atraente, aqui também é uma questão de autoimagem, né? Então não tenho segurança para entrar num relacionamento, para fazer uma apresentação, para abrir a câmera do vídeo aqui, numa apresentação de emprego, né? Ou numa apresentação de um negócio, de vender alguma coisa. Eu tenho receio disso, de ser questionado, de falhar. Tenho medo de parecer um idiota. Quantas pessoas não pensam nisso quando vão falar em público, né? Vou perder meus amigos próximos. Não realizarei muitas coisas na minha vida. Não me sinto amado. Essa aqui é foda, né? Não se sentir amado. Gente, desculpe o palavrão aqui, mas aqui é pesado, aqui, o sentido que eu quis dizer assim, que é punk, né? E isso gera uma falta de identidade, né? Porque se a gente não se sente amado também pelo Criador, a gente perde a identidade de sermos imagem e semelhança dele, né? Então, cometemos erros no trabalho, cometo muitos erros, sou desatento, tal. Ou vou me atrasar, estou sempre me atrasando, tal. Então, não sei se você notou, essas frases aqui são em torno de 20 a 25 frases, são 24 frases, contando aqui rapidamente. Você vai pegar aquelas 5 áreas, tá? E a sua tarefa é relacionar com que área você acha que esse drive está relacionado. Para a gente ter essa habilidade de identificar os drives e as áreas. Porque esse é o primeiro passo, né? Perceber qual o drive que está se passando na minha mente. Às vezes eu peguei isso de um filme, peguei isso de um professor, peguei isso de alguém da minha família, um colega de trabalho. Mas eu tenho que identificar quais dessas 5 áreas aqui que a gente viu, né, se processam esse drive. Essas 5 áreas aqui, ó. Aquelas 5 áreas que a gente viu, tá? Então, para isso também tem um outro drive aqui que você tem que instalar agora, nesse momento, que é eu amo resolver problemas. Então, nós somos um problema. Aí, Juninho, parabéns. E se você conseguir resolver a si mesmo, que você é como se fosse o maior problema da face da Terra, isso pode ser até parecer negativo, mas não. Se você consegue resolver problemas, cada problema tem uma solução, cada problema tem uma oportunidade muito grande. Os maiores problemas desenvolveram as maiores fortunas da face da Terra. Uber, Netflix, Amazon, Apple, eles resolvem problemas. E, ao resolver problemas, são muito bem recompensados, tá?
Então, nós temos que ver a construção que nós temos em nossas vidas e nós temos que mudar essa construção, pois isso, no decorrer da vida, ela pode gerar maiores ligações e pode definir o nosso propósito. Porque, às vezes, o nosso propósito ele está num vilão nosso, ele está numa trava, ele está num bloqueio. Então, se eu consigo resolver aquilo, eu posso ajudar outras pessoas a resolverem, entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que ficam travadas numa catástrofe. Uma pessoa perdeu um filho. Vamos supor, né? É triste isso. Ou uma pessoa o filho foi assassinado. Então, se ela superou isso, ela sabe ensinar muitas outras pessoas, né, que estão com esse mesmo problema. E isso pode virar um propósito, pode contribuir, pode ajudar com a vida de muitas pessoas, uma coisa que a princípio parecia ser mal, mas ela fez do limão uma limonada, tá? Então, fala mentalmente agora comigo aqui, ó. Eu amo resolver problemas. Pá, isso é mágico, isso é poderoso. E a gente precisa viver algo novo em nossas vidas. Você precisa viver algo na sua vida. Então, não tenha medo. As pessoas parecem que têm medo de viver algo novo na vida delas. Dentro da cultura judaico-cristã, tá? Todos os seres humanos têm um único chamado, tá? Um único propósito. Você sabe me dizer qual é esse propósito? Não sei, não faço ideia. Faz ideia, Juninho. A Aline sabe? Qual é o nosso propósito? Nós temos um único propósito aqui na Terra. Qual é? Serviço. Serviço. Pô, e o serviço é por aí, Aline, é por aí. O serviço ele está relacionado com a expansão do venha a nós o teu reino. Atrair o reino de Deus sobre a terra. O que diferencia, né, as pessoas é como elas fazem isso. Olha, um propósito profundo isso, né? Dentro da cultura judaica cristã, esse é o nosso propósito, trazer o reino de Deus para a terra. E não importa se você é médico, se você é advogado, se você é um faxineiro, se você é um escultor, né? Isso não importa, porque é justamente através das suas habilidades, daquilo que você faz, do seu ofício, e elas podem ser desenvolvidas, a gente tem treinamentos para desenvolver essas habilidades, para que você possa ter cada vez mais expansão. E quando você consegue, sabe, atrair o reino, você vai estar no caminho certo. Eu já falei, não importa o que você faça, você precisa primeiro ativar a sua identidade. E depois você vai conduzindo as pessoas ao seu redor para o reino. Através de talentos, dos superpoderes, das habilidades, dos pontos fortes, das competências. Cada um de nós tem tudo isso de forma única. São habilidades únicas. E o nosso dever é multiplicar esse talento, é fazer esse talento expandir, crescer, frutificar. Fazer das suas sementes virarem frutos. Porque uma semente ela tem uma árvore em potencial dentro dela, né? Mas se você não semear e você não cuidar para que ela cresça, ela nunca vai dar frutos. Então, tudo tem um propósito. O propósito da semente é virar um fruto, é virar uma árvore e dar frutos, não é verdade? Então, metaforicamente, a gente pode pegar isso. A gente tem que também expandir isso. A gente tem que crescer, a gente tem que frutificar, fazer com que as nossas sementes virem frutos. Pegar as sementes que Deus nos dá e fazer com que elas virem árvores. Então, nós precisamos ativar pessoas ao nosso redor. E não importa onde você quer que esteja, aonde quer que você esteja, você pode adaptar isso ao que você faz, ao seu ofício. Então, nós precisamos servir, Aline, olha só que legal que você falou, o reino de Deus através das suas habilidades.
É forte isso, hein? Então, elas são construídas, essas habilidades, elas são desenvolvidas ainda mais quando você muda de ambiência. Quando você domina suas forças, tá? Eliminando ali as distrações. Hoje a gente viu uma aula, né, Juninho, os vilões, quando a gente faz uma solução para que eles fiquem bem longe da gente. Às vezes coisas que nos causam ansiedade, procrastinação, preocupação. E muitas pessoas são presas nessas travas, nesses vilões, nesses bloqueios. Então, é um processo de libertação. Eu tenho que me libertar disso, porque está me impedindo, está me travando, ok? Então, você precisa se reconstruir. Primeiro, sabendo quem você é, a sua identidade, trabalhando as suas forças, as suas habilidades, porque elas vão te ajudar a crescer, a expandir e eliminar as suas fraquezas. Os seus pontos cegos, eles precisam ser... O que é um ponto cego? Às vezes é uma coisa que eu não estou vendo. Você está num carro e aí passa uma moto. Você, pô, de onde que passou aquela moto? É um ponto cego. Então, tem coisas que nos prejudicam que às vezes a gente nem sabe. A gente tem que ter uma expansão de consciência maior para identificar também, às vezes, coisas que possam vir a estar nos prejudicando, né? Quem sabia, por exemplo, que o Freud pegou o drive da interpretação de sonhos lá de José do Egito da Bíblia? Alguém sabia disso? Ó, vamos falar sobre o drive de José, então. A psicanálise, para você ter uma ideia, ela surgiu através de um drive. Tá? O Freud, ele foi, a psicanálise ela foi construída através daquela história do sonho de José, lá na Bíblia. Tá? O Freud ele era de uma família muito tradicional, judia, do povo judeu, e consta que Freud tinha problemas com seu pai, ele tinha ali o bloqueio de paternidade, né? E por ser judeu, ele conhecia muito a Torá e a história de José no Egito. E quando ele era criança, o Freud ele era fascinado como José tinha interpretado este sonho, essa habilidade de interpretar o sonho, sabe? E ele ficou consternado até de como que José conseguiu interpretar de forma tão precisa, né, aquele sonho lá do faraó, e ele foi buscar isso na ciência humana. E aí nasceu o estudo do inconsciente, que o Freud nos trouxe através do estudo dos sonhos. Ele descobriu que os nossos sonhos eles são manifestação do nosso inconsciente, querendo nos dizer algo. Olha que profundo e poderoso isso, né? Tem uma história do Freud, que ele estava numa consulta com um cara, e do nada ele fez uma pergunta assim para o cara. Me diz uma coisa, a menstruação da sua mulher está atrasada? E aí o cara diz assim, por quê? Não, porque na interpretação do sonho que você está me dizendo, você tem uma preocupação muito grande em ser pai. Ou seja, o Freud conseguiu interpretar coisas aleatórias que o cara estava falando, né? Como ninguém fazia. Aliás, José fazia. Né? Ele modelou José nisso. E que insights você consegue tirar disso? A gente já está entrando um pouco em modelagem também, né? Mas olha como um drive fez desenvolver todo um sistema hoje que é muito difundido, né? Que é a psicanálise. Você tem alguma sacada até agora? Até então? Então, ele pegou uma questão ali, né, para ajudar as pessoas. Você sabia que todos nós temos um aroma único? Cada um de nós tem um perfume único na face da Terra? E eu constatei muito isso, que eu tinha um aroma que eu vendia, que ao contato com a pele se atritava assim, e ele virava uma fragrância única. Dava para ver cada um que usava o perfume tinha um cheirinho diferente, um perfume diferente. Então, é possível, sim, desenvolver uma composição, né, com a sua pele combinada com perfume, em que você consiga desenvolver ali um aroma único.
E tem você pode chegar para um perfumista, tá? E solicitar isso a ele. Olha, eu quero que você desenvolva um perfume que mais se adeque, né? Que seja mais qualificado, que mais consiga gerar ali uma identificação com o meu perfume que seja agradável. E teve um cara que fez isso. O cara ele fez essa pegada. E você sabe lá que existe um verso na Bíblia, 2 Coríntios 2, verso 15 e verso 16, que diz que nós somos o aroma agradável de Jesus. O cara, ele começa a ativar a identidade das pessoas através de um aroma que cada uma das pessoas tem. Olha o drive que as pessoas vão aplicando no seu trabalho, desenvolvendo o seu propósito, né? Venha a nós o teu reino. E isso, trazer o reino, é através dos seus projetos de vida, que Deus te dá em cada fase da vida que você se encontra. Por exemplo, eu nunca pensei que eu ia fazer uma imersão de Apocalipse, mas Deus queria que fosse assim, e assim está sendo transformador, coisas muito fortes estão acontecendo. Então, os projetos que Deus, né, colocam em nossas mãos, em nossas vidas, são para a expansão do reino. A Aline está fazendo, né, Aline, a imersão de Apocalipse. Aline, eu acho que está aí, que está fazendo a nossa imersão de Apocalipse também. Fazendo, maravilhoso. Olha aí, ó. Está gerando uma transformação, né? Com certeza. Minha cabeça é outra. Maravilha. Meu relacionamento com... Então, tudo isso, né, é como se fosse um chamado e faz parte de um propósito maior de Deus que queria que fosse difundido esse conhecimento, que chegasse na Aline e chegasse em outras pessoas e também a mim, né, que eu desenvolvesse um outro nível de conhecimento sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre modelagem, tá? Modelagem. Todo mundo sabe o que é modelagem, né? Juninho sabe o que é, né? Modelar. Então, olha só. Sempre que você modelar alguém, foque em como que você vai atrair o reino de Deus com esta modelagem, com este projeto, né? Muito difere quem pensa em reino e quem pensa em império. A Torre de Babel, por exemplo, era um império, e ela prevalece até hoje, porque eles tinham uma linguagem e tinham um propósito. Foi uma das poucas vezes que Deus desceu na Bíblia, na Terra, para ver isso e acabar com isso. Ele falou assim, olha, eu vou acabar com isso só criando as línguas. E aí, talvez aí que aquele cara lá do Geração de Valor, o Flávio Augusto, tenha ficado milionário. Porque ele criou várias línguas, o Flávio Augusto criou um curso de inglês, né? E ficou milionário com isso. E aí ele criou várias línguas, os caras não conseguiam mais se comunicar, e aí cada um foi para o seu lado. Por isso que é Torre de Babel, né? Então, a Babel, eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus, ou seja, isso é quase tão prepotente quanto Lúcifer, que queria também o trono do Senhor. Então, Deus desceu na terra e acabou com aquilo ali. Por quê? Porque aquilo era um império. Então, o império ele é diferente de reino. O reino, mesmo não falando a mesma língua, todos cooperam, todos crescem. Depois a gente pode ver as diferenças entre império. Nós vamos falar na imersão, tá? Vamos falar lá na imersão de Apocalipse, a diferença entre império e reino. Nós vamos entrar, então, agora num novo assunto, gente. Eu queria até que você anotasse, que são as 7 camadas da identidade. 7 camadas da identidade. A primeira camada, tá, é a imagem. É a imagem e semelhança do Criador. Está lá em Gênesis, ok? Isso tem a ver com a salvação de Cristo. Talvez você nunca tenha visto dessa forma, mas Cristo, ao morrer, ao ressuscitar, ele restaurou a nossa identidade. Ele cumpriu o seu propósito. Seu propósito era esse, nos salvar. E ele restaura em nós aquilo que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden. Quem conhece um pouquinho de Bíblia começa a entender. Quando eles foram expulsos, eles perderam essa identidade que era
a imagem e semelhança de Deus. Eles tinham isso e foi tirado deles, tá? Então, a imagem e semelhança de Deus, ou melhor, que Cristo consegue restaurar na cruz, é para que possamos ser de novo a imagem e semelhança. Mas como que eu faço isso? Sendo como Cristo. Pequenos cristos na terra. Sejamos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não existe outro caminho. Só se consegue ser semelhante aqui na terra com o Espírito Santo. Com aquele que ele disse, olha, tenho que ir para a cruz, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, porque senão o outro Consolador virá. Então, é somente através do Espírito Santo que somos semelhantes a Jesus aqui na Terra. E a sua identidade, ela precisa encontrar o seu propósito. Lembra que a IP, identidade e propósito, a sua identidade ela precisa encontrar o seu propósito. Então, se a sua identidade é a imagem e semelhança do Criador, e o seu propósito é trazer o reino dos céus aqui para a terra, como que a gente faz isso? Se eu não ativo a minha identidade, o meu propósito, esse propósito não tem mais sentido. Então, precisa do primeiro, ativar o primeiro, a identidade, para que o segundo possa ser realizado. Mas não é porque eu ativei o primeiro que o segundo vai ser realizado. O segundo é um trabalho de merecimento. O primeiro é um trabalho de graça. Pela graça você foi salvo. Não é porque você é uma boa pessoa que você é salvo. Não, você é salvo porque você crê em Cristo na sua ressurreição, pronto, como está lá em Romanos 9:10. É só por isso que você é salvo. Agora, o reino dos céus é outra história. A maioria dos crentes confunde uma coisa com a outra. Dos cristãos acham que é a mesma coisa, e não é. Tá? São duas coisas diferentes. E por que nós vamos entender daí melhor o propósito? Porque Jesus é o caminho. Então, se eu estou no caminho do autoconhecimento, de quem eu sou, quais são as minhas forças, né? Não ligar para o que os outros dizem de mim, ter inteligência, ter controle emocional. Aqui eu já estou falando das camadas, nós vamos deixar aprofundar isso. E se eu consigo transbordar isso através da ativação de outras pessoas, se eu consigo ativar a minha identidade, se eu consigo ativar a identidade das outras pessoas, quando você ativa a sua identidade, você sabe qual é o seu propósito? Eu já falei, é atrair o reino. Como? Não interessa como. Interessa é que você vai pegar as suas habilidades, o seu trabalho, o seu ofício, como que você faz, e você vai reestruturar isso trazendo o reino. Para cá, para a terra, para que você viva o reino dos céus. Então, para isso, você precisa estar em movimento. Precisa gerar um movimento nisso, tá? O evangelho só se torna verdade se ele estiver em movimento. Se você não abrir mão de algo, nós não chegaremos lá. A gente precisa iniciar o caminho. Não sei se alguém conhece esse cara aqui, ó, o Dietrich Bonhoeffer, tá? Esse cara ele foi morto por Hitler, na Alemanha nazista. Ele era um pastor e ele foi martirizado. E ele tem uma frase que é assim: se Jesus não fosse verdadeiramente um Deus, se ele não fosse verdadeiramente Deus, ninguém conseguiria ouvir o segue-me dele e segui-lo. Dia após dia, com a sua cruz após ele, só conseguiríamos entender a Bíblia quando conseguimos sentir que estas pessoas lá na Bíblia viveram. O que elas sentiram, né? O que os seus corações... Precisa de uma empatia para a gente entender a Bíblia, né? Nos estudos que a gente faz, a gente sente isso, né? Então, vocês precisam ter coragem. Vocês precisam ter a coragem, muitas vezes, de largar uma coisa que você acha que não é de Deus, que não é do reino de Deus, às vezes uma profissão. Vocês lembram do coletor de impostos, Mateus? Sabe? Hoje, num concurso público, um auditor, ele ganha em torno de 30 mil reais.
pois essa é a coragem que teve Mateus, que ao ouvir o segue-me de Jesus, largou a coleteria de impostos e foi seguir Jesus. Os pescadores, a mesma coisa. Os pescadores, eles viviam da sua pesca, aquilo era sobrevivência. E só numa frase, siga-me, eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. E sem ter nenhuma experiência. As experiências eles teriam no percurso. Eles não tinham visto nenhum milagre, nenhuma demonstração de que Jesus era Cristo, nada, nada, nada. E se Jesus não fosse o Deus encarnado, ninguém conseguiria seguir ele. Esta é a divindade de Jesus. Os drives da nossa vida precisam de ambientes para ser mudados, pois senão você sai do caminho. Você não consegue se conectar com as pessoas. Vocês precisam se movimentar, ok? Então, nós vamos agora entender as 7 camadas da identidade. 7 camadas da identidade. A primeira delas é como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Alguém sabe? Deus te vê a imagem e semelhança dele. Quando ele expulsou Satanás, o que mais Satanás queria era isso, a imagem e semelhança de Deus. Quando ele expulsou Satanás do céu, ele deu isso ao homem. Deu a Adão, só que Adão perdeu também. E aí Jesus resgatou isso em nós. Então, nós temos a imagem e semelhança de Deus, que é como Deus nos vê. Ah, mas, ô Freta, diz aí, os animais, né? Nós, segundo Darwin, né? Segundo a biologia, o estudo da ciência, diz que nós somos animais racionais. Gente, isso é mentira. Animais, eles são feitos lá na criação no 5º dia. O homem ele é feito no 6º dia. Você acha que é um animal racional, mas os animais eles são dominados por instintos. Só para a gente ver a diferença aqui, como o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos um animal racional, somos imagem. Você tem que adotar esse mindset, esse drive, né, para você começar a se posicionar. Segundo, a autoimagem. Segunda camada é como as pessoas ao seu redor, papai, mamãe, titia, professor, amiguinho, acham que você é. E eles exercem grande autoridade sobre você. Você fica sabendo, querendo saber o tempo todo o que eles acham de você. O Instagram é uma coisa que trabalha com autoimagem. Então, essa é a segunda camada da identidade. Qual que é a terceira? Autoconhecimento. Lá na Bíblia, Deus falou para Abraão assim, larga a sua parentela, mas o que ele quis dizer mesmo foi lekshelecha. Lekshelecha. O que quer dizer isso? Ou seja, pula para si mesmo, no hebraico, né? Ou seja, só há um caminho. Que caminho que há? Será para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente ou para trás? O que vocês acham? Só há um caminho. É para dentro. Por isso que é autoconhecimento. E ninguém vai dar isso para você. Somente é eu me conhecer. Conhecer os meus valores, conhecer a mim mesmo, quem eu sou, né? E o único caminho para dentro. Por quê? Porque é ali que mora quem? Jesus. E lá na Bíblia fala, dentro de você fluirá rios de água viva. Deus falou para Abraão assim, ó, sai da sua parentela. Então, assim, ó, não é a terra, porque Abraão vivia numa terra muito próspera. E ele foi para Canaã, que era uma terra paupérrima. Então, aqui, na camada 1, a gente falou sobre o que Deus fala de você. Na camada 2, é sobre o que os seus pais e professores falam que você é. Na camada 3, ninguém vai falar nada. Você precisa aqui romper limites. Você vai ter que passar barreiras.
E não é com palavras, não, aqui é com ações. Então, servir é aquele que rompe essas barreiras. Lembra que maior é o que serve? Então, o maior é o que serve, gente, olha só, não é para você ficar trabalhando num emprego medíocre a sua vida inteira, não, tá? Você precisa romper paradigmas para poder servir mais. Você quebrar condicionamentos. Então, esse é um processo onde Cristo vai para o deserto, porque ele acabou de ser batizado e ele recebeu o Espírito Santo. Ele estava cheio de Espírito Santo. A imagem e semelhança de Deus estava repleta, estava transbordando. Então, ele foi para o deserto. E todo mundo vai para o deserto. José foi para o deserto, Abraão foi para o deserto. Só você que não vai. Ou seja, o autoconhecimento é necessário. Vamos para o quarto. É o QI. O QI é o corpo, é o raciocínio, é a mente. Eu posso confiar nele? Jamais. Mas eu tenho que estar sempre desenvolvendo o meu QI, o coeficiente intelectual. Como que eu faço isso? Uma das coisas que a gente viu hoje é através de perguntas. Mas existem várias formas, né? Existem ferramentas poderosíssimas, o coach, né? As consultorias. Eu trabalho com desenvolvimento de QI, eu trabalho com todas essas camadas, né? Nesse processo aqui agora, tá? Então, é você estar estudando, você fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Isso aqui é QI, ok? Agora, tem uma frase bíblica que diz assim, ó, o coração do tolo inclina-se para a esquerda. E muitos que não são estudiosos vão pensar, não, o coração está na esquerda, é por isso. Não, o coração do tolo, ele inclina-se para a esquerda porque o cérebro do hemisfério direito é racional. Pegou isso? Então, a pessoa que é muito racional, ela pode vir a ser tola, tá? Porque existe uma limitação também ali. Agora, vamos para o próximo. O próximo é o QE. O que é o QE? O coeficiente emocional. Aqui é a questão mais almática, tá? Isso não tem nada a ver com o diabo. Muita gente confunde essa questão com o diabo. O diabo, ele não cria nada, tá, gente? A responsabilidade não é do diabo quando as coisas dão errado. A responsabilidade é sua. Você tem que ter autorresponsabilidade. Você precisa de autogoverno. O que é o autogoverno? É você comandar a si mesmo. Você comandar as suas emoções, você não ser refém das suas emoções, porque daí o diabo pode estar começando a controlar alguma coisa, tá? O diabo, ele vai usar essas camadas aqui para querer te atingir, igual ele fez a Jesus. Ele usa essas camadas aqui, né? Então, a alma, nós temos a alma ali, nós temos a vontade e nós temos a mente, né? A mente, ela também é a emoção. E quem que governa? Quem governa é a nossa mente. Sabe como que o diabo vai colocar dúvida em nós? Ele sempre vai chegar com a palavra se. Ah, mas se você fizer isso, você não ia conseguir fazer aquilo. O se, ele gera dúvida em nós. E quando você tem dúvida, você não tem a certeza. Ele aí já começou a ganhar. Quando ele estava lá no deserto, ele ficava o tempo todo falando, mas se, mas se, mas se. E Jesus usando a palavra para poder sair desse diabo, sair dessa quase tentação. Então, quando Jesus ele foi batizado, né, ele ouviu que ele era filho amado, e a primeira camada foi muito preenchida, muito preenchida. Aí ele podia até ficar 40 dias no deserto, que estava tranquilo, tá? Então, olha só, para romper essa barreira do autoconhecimento, você tem que sair do lugar. Você está num lugar hoje, você tem que sair. Você tem que sair desse lugar. Para mover, tem que sair do lugar. Deus é uma pessoa que se move muito, tem um mover de Deus. E o diabo está sempre atrás do mover de Deus. Você vai ver isso. Está sempre querendo acabar com as coisas de Deus, né? Parece que é o propósito dele. Bem, então, você precisa também romper o QI, que é através desse processo de deserto, que a gente pode depois falar mais,
E lá você vai encontrar o seu propósito, que é a camada 6. Então, a camada 6 é o propósito. A camada do autoconhecimento, você não depende de ninguém, tá? E somente daquilo que Deus mandou você fazer. A camada 4, você vai botar o corpo para agir. Você vai botar o corpo para agir. A camada 5, você vai ter que colocar sua mente para governar. Coeficiente emocional. Então, vamos para o coeficiente. Agora, vamos para a camada 6, é o transbordo. Olha só o que é o transbordo. Aqui é quando você consegue desenvolver um relacionamento com Deus, tá? E colocar isso num propósito. Colocar isso através do seu manifesto, tá? Que vai governar a sua alma, vai governar o seu corpo e todas as demais camadas vão ser governadas aqui. E aí só falta mais uma camada, tá? Que é a 7ª. Isso parece complexo, né? Mas pergunta por que Jeová, por que ele criou por que ele criou tudo em 7 dias? Porque ele ama processos, tá? Então, Deus, ele é um cara de processos. Então, não somos nós, né, que vão atrapalhar os processos de Deus. Em nome de Jesus, gente, não atrapalhe os processos de Deus. Então, não vou atrapalhar os processos do Deus vivo na minha vida. Glória a Deus. Agora, você não acha que, às vezes, a gente possa se sentir atrasado com relação a tudo isso? Se você não consegue responder, é porque você vive só no raciocínio. Só no raciocínio. E se você subir para o emocional, que é a camada do coeficiente emocional, você consegue entender. Deus não te olha com a idade que você tem. Se você tiver andado com Deus, se você começar a andar com Deus, ele vai te dar o dobro da sua idade em sabedoria. Então, se você tem 30 anos, o Juninho tem o quê? Uns 30, Juninho? 28? Sério que você disse? Tem um 40. 40? Ó, então, se o Juninho tem 40, ele vai te dar 80 anos de sabedoria. Vai te dar o dobro da sua idade em sabedoria. Ele fez Salomão. O Salomão foi o cara mais próspero da face da terra, tá? E se tivesse um homem que pudesse ter a sabedoria de Salomão, ele tinha que ter uns 900 anos de idade, uns 1000 anos de idade. Se nós fôssemos contabilizar a fortuna de Salomão, eles fizeram um cálculo e eles chegaram a 3,4 trilhões de dólares. Ainda não conseguimos bater isso. Ninguém conseguiu bater isso, né? Eu acho que se pegar a Apple e a Amazon juntas, elas ainda não conseguem bater isso. Eu acho que a Apple tem 1 trilhão e pouco, fizeram 1 trilhão agora, esse ano, se não me engano. E ele tinha 3,4 trilhões. É uma fortuna incalculável. Então, Salomão, ele rompeu todas essas barreiras aqui da identidade. Só que tinha um problema com Salomão, que eu não quero que você tenha. Salomão se desconectou de Deus e acabou mal. Ele virou um tarado, com muitas mulheres e com práticas pagãs. Então, a camada 6, ela é o espírito, que é o relacionamento de Deus com o seu propósito. Estamos no finalzinho, tá, gente? Vamos para a 7ª camada. A 7ª camada é o desfrute. Então, assim, ó, Salomão, ele não era a sabedoria. Ele tinha a sabedoria, mas ele perdeu. Sabedoria é Jesus, né, gente? Pô, quem tem Jesus tem a sabedoria, tá? Então, assim, o temor ao Senhor é a sabedoria. Ele perdeu o temor ao Senhor, ele perdeu a sabedoria. Melhor é o fim do que o começo. Vamos pegar assim no noivado, né? No noivado. Qual que é o melhor, o fim ou o começo? O que você acha, Juninho? Que é melhor o fim ou o começo? Eu diria que é o fim, né? Que aí depois torna casamento. É o fim, porque ou você casa ou vai ser ali uma questão de separação, né?
que daí pode ser uma questão de não deu certo, então é até melhor, né? Que não deu certo, então cada vai para o seu lado. E agora, dentro de um processo de casamento, o que é o melhor? O que seria o fim dentro de um casamento? Seria a morte, não é verdade? E por que a morte pode ser considerada boa? Porque depois da morte vem a vida eterna com Jesus. Então, não fique preso em camadas, né? Plenitude. Aqui, ó, é o descanso, é o desfrute. Você vai ter tudo isso lá no reino dos céus, com a vida eterna. Agora, você tem que aprender a obedecer a Deus. Quando você receber algo novo, por que você não dá o seu antigo para alguém, já que aqui não tem mais finalidade? Isso é ser generoso, né? É você transbordar. Você tem que aprender a transbordar. Plenitude é quando você não segura o que Deus te dá em excesso. E quanto mais você contribuir, compartilhar, mais Deus vai te dar em excesso, porque é isso que Ele quer, que você contribua. E isso é plenitude. A certeza da plenitude é o transbordo. Quando você vaza por cima, sabe? Ou seja, você é maior do que você é. E assim, ó, quando você não segura, sabe, as coisas que estão ao seu redor. Mas quando a pessoa é escassa, sabe? Olha só, pensa numa caixa d'água. A caixa d'água, quando vaza por baixo, ela nunca vai encher. Mas quando ela transborda, uma caixa de 100 mil litros, e aí tem 120 mil litros de água, ela vai transbordar por cima. Então, imagina só. Imagina você gerando uma prosperidade, né? Você chegando lá no seu R$1 milhão. Não é muito difícil fazer R$1 milhão, mas parece que é um topo ali. Aquilo não pode ser um topo, né? Aquilo tem que ser ali o piso. Você tem que pensar grande, em transbordar grande, sabe? Parece que é um sonho do brasileiro, né? Fazer R$1 milhão. Mas se a gente for fazer uns cálculos, não é muito difícil. Basta você ter um serviço de R$1.000 ou de R$10.000 e oferecer de R$1.000, você precisa vender para mais 1.000 pessoas. Pronto, você já bate R$1 milhão. Então, essa questão ela tem muito a ver com o transbordo. Como que você vai transbordar as coisas ao seu redor e como que isso vai voltar para você e você vai replicar isso, tá? Então, nada é demais. Você tem que ter, assim, quebrar, tem que ser disruptivo. E tem que gerar essa coisa de não reter, mas de transbordar. Tem muita gente que usa esse princípio, tá? E que é próspera e que nunca foi na igreja. E outra, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Somos igreja em movimento. Olha aqui como é poderoso isso. As famílias, né, se juntam, tal. Isso são a igreja, não é o prédio que é a igreja. A igreja somos nós, são as pessoas que são a igreja, tá? Então, a última camada é quando ninguém precisa me dar nada, está tudo dentro de mim. Fala agora assim comigo. No meu interior fluirão águas vivas. No meu interior fluirão rios de água viva, que vão transbordar na vida das pessoas. Fala mentalmente isso. O problema é que alguns aqui estão travados. Não sai nenhuma gota, sabe? Então, destravar é experiência, é resultado. Isso destrava tudo. Jesus, ele era transbordante, gente. Era transbordante. Ele estava suando sangue quando ele estava lá na cruz, indo para a cruz, né? E isso, as pessoas desmaiam quando elas começam a suar sangue. E aí, Jesus, homem, né? Ele chega e fala assim, passa esse cálice de mim, Deus. O cérebro dele estava entrando em pânico, sabe? Mas em seguida veio a mente de Cristo e fala, mas seja feita a sua vontade. É nós, né, gente? É nós. Deus falou nada, só falou assim, ó, você está transbordando, então vai. E por que nós somos vitoriosos em Cristo? Nós somos vitoriosos em Cristo porque ele transbordou para nós. Então, chega de religiosidade, fala assim, eu estou pronto.
Eu quero viver o processo que Deus criou para mim. E aí nós vamos acelerar, gente. Nós vamos começar a acelerar. Acelerar não é pular etapas, é diferente. Tá? Nós precisamos acelerar esse processo. Nós vamos ter que dar uma destravada em cada uma dessas camadas. E diga assim, tudo que está impedindo o Senhor de me desenvolver, tudo ou as pessoas que estão me impedindo, que Ele afaste isso de mim, essas pessoas ou esse processo. Porque eu quero estar no caminho de Deus. É só andar no seu propósito, gente. Quem tiver interessado, vem atrás de você. Sabe? E se o Senhor lhe chamar, corre. Corre que as pessoas vão vir atrás de você. Você precisa aqui nesse último, nessa camada, usufruir adoidado. Aqui é o usufruto. Quem tem a identidade ativada tem que ter todas as camadas bem desenvolvidas e vivenciando a todo momento. Tá, ok? Então, essas são as 7 camadas da identidade que faz parte do IP, ok? E aí, na próxima aula, nós vamos ver as 5 vozes, né? O que são as 5 vozes, e nós vamos ver essas 5 vozes, a voz de Deus, a voz da alma, a voz do raciocínio, tem também a voz do diabo e tem a voz do coração. Nós vamos ver isso e vamos ver algo mais também, tá? O processo aqui, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você atingir um resultado, começa a se autoelogiar. Autoelogiar esse resultado, por menor que ele seja, comemora, seja grato, o seu cérebro ele vai querer mais. Comemore até as pequeninas coisas, mas não procrastine isso, tá? Porque a gente tem esse hábito. A gente tem a tendência de pular as comemorações. Não se subestime. Você é bom demais. Não exija tanto de você. Seja contente com as coisas simples que você consegue. Isso é desfrutar. Isso é vencer os seus medos. Muitos não conseguem isso, mas preste muito atenção em quais são os seus medos. Quando nós falarmos de bloqueios, e aí o bicho vai pegar, nós vamos falar disso também. Gente, seguinte, tamo junto, é nóis, vamos para cima. A próxima aula vai ser terça-feira agora, às 20 horas. A gente vai trabalhar cada um desse processo para trabalhar uma identidade e para trabalhar esse propósito, para a gente ir amadurecendo, gerando mais consciência, tá? E aí, eu queria saber de vocês quais foram os highlights da nossa experiência de hoje. Quem teve alguma sacada? Faz perguntas. Faz pergunta aí, Juninho. Faz pergunta aí, Aline. Quem mais que está aqui na sala? Você teve alguma sacada? Eu entendi, né? Teve bastante assunto novo, né? Em relação ao treinamento, o outro treinamento. Uhum. Entendi, né? As importâncias de cada pontinho desse, né? O que representa, né? E as conexões que fazem para a gente conseguir o IP, né? Como você falou. Então, essa identidade e propósito é uma construção, né? E aí precisa desses pilares todos redondinhos, digamos assim, para você ser mais assertivo, errar menos. Então, foi mais nesse ponto que eu vi. Tu sabe que cada um tem um endereço IP, né, na computação, né? O IP, que é aquele endereço IP, né? Então, isso aqui, nós também, né? Nós temos uma identidade, temos um propósito, né? A gente vai amadurecer bastante isso, tá? Nesse treinamento. Aline, quer comentar alguma coisa antes de a gente finalizar? Podemos finalizar? Não, tá tranquilo. Mara? Só questão de fazer perguntas que eu acho que não ficou parecido para mim um pouco. Fazer perguntas. Qual que é a pergunta? Começa a pergunta com como, já para ir para uma questão já estratégica de planejamento e já com uma estrutura de ação. Fez uma pergunta, não? Não, peraí que fugiu da memória o que eu ia falar. Maravilha.
Gente, é o seguinte, ali nesse sábado nós vamos ter o último encontro do nosso Apocalipse Juninho. Se quiser também participar, pode participar, é um estudo mais profundo, tá? De Apocalipse, nós vamos ter o último encontro e prepare-se que revelações profundas vão aparecer aí nesse último encontro, tá, Aline? Vai ser muito top, vai ser muito show. Então é isso, gente. Vou me despedindo por aqui e até o nosso próximo encontro. Vamos balançar a mãozinha assim. Valeu, abraço. Obrigado, Preta. Falou, até mais.